Oi, pessoal. Mais um dedinho de prosa aqui que a gente vai ter. Eu gostaria hoje de falar uma parábola e comparar essa parábola com um acontecimento que teve na minha vida. Então, é por isso que eu gostaria de que vocês observassem. E a parábola é das 10 virgens. Ele diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. A prudente, porém, levaram óleo em vasilha, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Muito bem, essa história dessas 10 moças é uma história que eu tenho parecida para contar com vocês, porque, como vocês sabem, eu sempre gostei de pescaria. E do ano 2000 para trás, eu sempre ia pescar com meus amigos, com o Sinésio, com o Nonô, com várias pessoas que a gente tinha bastante amizade, com meus irmãos. A gente ia pescar no Mato Grosso. E era uma alegria muito grande que a gente tinha de ir pescar. Porque enquanto a gente falava de pescar, a gente estava vivendo a pesca. E eu sempre tive muito contato com a natureza, eu gosto do contato com a natureza, eu nasci no sítio. Então, na realidade, eu gosto desse contato com a natureza. E lá no Mato Grosso é muito bonito. Então a gente saía, chegava lá no Mato Grosso, fazia a nossa cabana lá, e no dia de manhãzinha, cedinho, bem de madrugada, antes do sol se nascer, a gente já tomava o café. Quando ele estava nascendo, o sol, a gente já pegava o barco e saía para pescar. E assim foi. E a gente chegou lá e a gente sempre se informa com os pescadores como que está o rio. E aí eles informaram para a gente que tinha uma cabeceira de peixe que vinha subindo, eles chamam de cabeceira de peixe, que vinha vindo alguns quilômetros para baixo de onde a gente estava parado. E ele falou assim: se vocês descerem lá, vocês pegam muito peixe. Aí eu falei: mas como que eu vou saber aonde que está esses peixes? Eles falaram assim: você vai descendo o rio. E quando você encontrar muitos pássaros, você para, porque os pássaros, eles comem peixe. E ali eles estão. Então é bem provável vocês pegarem, é fácil de vocês acharem onde que estão os peixes. Muito bem, pegamos o barco, descemos o rio. De manhã, o barco, quando desliza no rio, que bate as ondas, vem espirra uma aguinha assim no rosto da gente, que é aquele calor, é uma delícia. E a gente foi apreciando a beleza que tinha nas árvores, nos pássaros. Quando a gente parava um pouquinho o motor assim, a gente olhava e via quantos passarinhos, aquela orquestra, coisa mais linda, achava aquilo lá um espetáculo. O pegar peixe, para mim, era um detalhe. Se pegasse, mas se não pegasse, a pescaria minha não era só por questão de peixe, e sim daquela beleza natural que me maravilhava. E eu ficava muito contente. Então, nesse dia, a gente desceu,
e chegamos até na cabeceira de peixe, pegamos vários peixes, se divertimos ali e tal. Aí é hora de ir embora. E na hora de ir embora, acontece o seguinte no Mato Grosso. Quando você vai descer um rio, você tem uma quantidade de combustível que você gasta. Quando você sobe o rio, o combustível é diferente, gasta muito mais combustível, porque para baixo vai fácil, agora para cima é mais difícil. E para empurrar o barco para cima, gasta-se mais gasolina e menos velocidade. E o que aconteceu? A gente gastou metade do tanque para descer. E a outra metade já não deu para subir. Chegou no meio, num certo ponto, acabou a gasolina. Acabou a gasolina e a gente ficou numa situação muito difícil. Por quê? Porque no Mato Grosso, a barranca do rio, ela não é alta, ela tem 20 centímetros. Então, facilmente derrama água dos lados assim do rio, derrama água, porque tem 20 centímetros do leito do rio. Facilmente derrama para fora, e o que acontece? Fora do rio tem o pântano, né? Por isso que é pantanal. Então, veja bem, a situação que a gente estava. Andar pelas margens do rio era muito difícil. Primeiro, esse detalhe que eu contei sobre atolar. O segundo era que tinha uma quantidade enorme de pernilongo, que se você abria a boca, o pernilongo entrava. Tanto que tinha. Aquilo dava desespero na gente. Outro detalhe, você tinha problema com cobra, você tinha problema com aranha, você tinha problema com tantas coisas, tem a árvore que você relava nela, ortiga, você relava nela, você ficava queimado, você se queimava com aquela árvore. Então, era uma situação muito delicada. Por quê? Porque você já não estava caminhando pelo leito do rio. Você não caminhava no caminho certo, naquele caminho que você tinha preparado. Agora você tem que ir pelas margens. E sempre as margens traz toda essa consequência. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, as virgens, faltou combustível na lamparina dela, porque na realidade era lamparina naquela época. Faltou combustível. E aí elas foram buscar o combustível e perderam se achegar com o noivo. Não entraram na realidade, não entraram no reino de Deus. Por quê? Porque foram despreocupadas, não tiveram assim sensatez. É uma coisa que a gente faltou para nós também quando descemos o rio. Faltou a sensatez de ter levado mais combustível para não ter a surpresa desagradável que a gente teve. Então veja bem que situação a gente se encontrava. E que situação eu tirei isso para olhar para essa parábola do Senhor Jesus. E essa parábola que eu estou contando para associar as duas parábolas, para ver como que é difícil andar às margens. Tem muita gente que não se preocupa com as coisas de Deus e vivem como eles querem. Eles falam que vivem como Deus quer. Não, como Deus quer, vive aqueles que acompanham o Senhor. Quem não acompanha o Senhor, quem não vive segundo os padrões de Deus, ele simplesmente vive, mas ele está às margens da verdade de Deus. E essas margens da palavra de Deus fez com que 5 moças insensatas não entrassem no reino de Deus. E as 5 que estavam preparadas entrassem. O que é, então, o que a gente pode comparar, então, o combustível? O combustível nada mais é do que a fé. Veja bem, se elas tivessem fé suficiente, elas teriam aguardado com segurança que o noivo aparecia. Quer dizer, Deus ia dar uma solução para a vida da gente. Agora elas não confiaram. E quantas pessoas hoje tem que não confiam na palavra de Deus, não confiam em Deus, não vivem de uma maneira desatenta, sem se preocupar com o seu futuro, com a sua eternidade, e vivem de uma maneira inadequada.
isso daí foi escrito para que a gente perceba, essa parábola foi escrita para que a gente perceba que a gente tem que caminhar nos caminhos do Senhor. Enquanto a gente caminhava em cima no barco, parecia que a gente estava caminhando em cima nas coisas de Deus. Quando a gente foi para a margem, a gente viu as dificuldades que a margem oferece, inclusive pode ocasionar até a morte. E na realidade, na eternidade, quem não se preparar com as coisas de Deus está fora de entrar com o Senhor no seu gozo eterno. Então veja bem a nossa responsabilidade de vida. A gente não pode viver de qualquer jeito. A gente tem que ter metas, a gente tem que ter finalidades, a gente tem que ter busca, a gente tem que observar o que Deus pede para a gente fazer, porque é Ele que ensina. A palavra dele diz aqui em João 14, diz assim: não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então veja bem a palavra de Jesus Cristo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então a gente tem que viver no caminho do Senhor. Porque à margem desse caminho, a gente não chega até Deus. E o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, veja, o caminho é Jesus Cristo. Se você não caminhar com Cristo, você jamais chegará no reino de Deus. E para você caminhar com Cristo, você tem de todo o seu coração por, Senhor, cuida do meu coração, cuida da minha vida. E eu observar o que Ele quer. Porque a Bíblia também foi escrita para que ela é como um GPS para nós. Ela que mostra como devemos agir, como devemos fazer. Então veja que a necessidade da Bíblia é fundamental para a nossa vida de fé. Assim como o combustível precisou, tanto por causa daquelas jovens, como no meu caso que faltou, o combustível é a fé. É isso que nos leva ao reino de Deus. Tenha fé. Confie no Deus Todo-Poderoso. Confie, entregue todo o seu coração a Ele. E peça que Ele te oriente para chegar na presença de Deus com alegria. E tem um detalhe. Indo com Cristo, nem aqui na terra você vive às margens. Você vive sempre no caminho que leva a Deus. Sempre com Jesus. Isso é fundamental em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa observar, porque Deus está sempre como uma seta indicando para que a gente siga os teus caminhos, para o louvor da tua glória. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Guarde isso no coração. Não só guarde, transformem a sua vida. Deixa que Cristo transforme a sua vida. Ele é tudo em nossa vida. Obrigado. Deus abençoe.